E aí, galera do nono ano, professor Davidson está de volta para a gente trabalhar agora o capítulo número 6, tá? Tempos sombrios, a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. Então fique ligado, livro número 2, número 2, tá certo? Capítulo 6, e a galera aí do nono ano, beleza? O que a gente vai trabalhar agora? A continuação do capítulo 5. Por que continuação? Porque ainda estamos no período entre guerras. E no capítulo 5 trabalhamos a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York que atingiu o mundo, certo? E agora a gente estuda o outro fenômeno do período entre guerras, que é a ascensão do totalitarismo. Notadamente, fascismo e nazismo. Então bora lá, tá certo? Aqui, o campo de concentração de Auschwitz. Né? Nada mais, nada menos do que 1.300.000 pessoas foram exterminadas neste campo, certo? Algumas conseguiram escapar? Conseguiram, tá? Mas 1.300.000 pessoas conseguiram, ou morreram, ou foram exterminadas, assassinadas, escravizadas. Nesses campos, vários outros campos de concentração existiam pela Alemanha, e a sociedade alemã, em sua grande maioria, sabia e apoiava o que o Hitler estava fazendo. Tá bom? Sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz eram escravizados, ficavam com fome. Olha só a magreza que essas pessoas estavam. Se não morria de fome, morria depois na câmara de gás, morria queimado de uma outra forma. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver algumas características básicas aqui desses regimes totalitários, do fascismo, do nazismo. Definição: tipo de governo baseado no terror, baseado na ideologia, que foi característica de alguns países no período entre guerras, que vai de quando? 1918 até 1939, final da Primeira Guerra Mundial, início da Segunda Guerra Mundial, certo? E onde principalmente? Itália, que é o fascismo, o surgimento com Mussolini, Alemanha, o nazismo do Hitler, Portugal e Espanha, Salazar e Franco. Beleza? Características básicas. O que nós podemos perceber dentro desses regimes totalitários aqui? Nacionalismo extremado, ou seja, nacionalismo exacerbado, de proteção da pátria a todo custo, né? Mesmo que for matando, exterminando pessoas, milhões de pessoas, né? Então é extremado. É uma xenofobia de forma intensa. O que é xenofobia, professor? É a aversão aos estrangeiros. Tá? A pessoa não gosta que estrangeiro habite em seu país. Esses eram os italianos, alemães, portugueses e espanhóis. Certo? Eram todos? Não, nem todos, mas uma boa parte sim. Totalitarismo é o controle total, tá, da sociedade. Ou seja, o governante, o governo e sua estrutura política, policial, jurídica, controlava até mesmo a vida privada das pessoas. Vai além de um autoritarismo, tá? Vai além de uma simples ditadura. É muito mais forte, é muito mais além, como a gente vai ver isso aqui, tá? Militarismo, armamentismo, fortalecimento do exército, da marinha, da aeronáutica. Todo o regime totalitário se fortaleceu muito militarmente, certo? O que mais? Antiliberalismo, ou seja, nada de autorregulação de mercado, nada de mão invisível, nada de Adam Smith e David Ricardo, nada de liberalismo, né? Nós vimos no capítulo anterior que o liberalismo teve uma falência, um baque muito grande com a crise de 29, não conseguiu suportar. E a intervenção estatal teve que contornar essa crise. Então aqui nos regimes totalitários nós temos o quê? Uma intervenção estatal muito forte. Ou seja, o controle da economia, o controle da sociedade inteira era feita pelo Estado. Ok? Unipartidarismo, ou seja, um partido só, que é o partido do governante. Culto ao líder, isso aqui é muito importante. Tá? Esses regimes totalitários, seus líderes e seus arcabouços teóricos, a sua imprensa, a sua propaganda, fazia com que a população cultuasse essa pessoa como um líder, aquele responsável por salvar a pátria, por levar a pátria ao progresso, tá? Por salvar a população. No caso de Mussolini, na Itália, uma crise tremenda por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, após isso aí,
né, vai ascender a sociedade, ascender a política italiana, e no Hitler também é a mesma coisa. Uma das desculpas do Hitler é o Tratado de Versalhes, da Primeira Guerra Mundial, que culpou a Alemanha, né, pela Primeira Guerra Mundial. Então o Hitler utilizava o Tratado de Versalhes como uma forma de ganhar o povo, e o povo passou a cultuar o Hitler como o líder, o Führer, o chefe, aquele capaz de salvar a Alemanha da ruína. Culto ao líder, anticomunismo. Né? Ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, em vários países da Europa, os partidos socialistas, né? Ou seja, os adeptos dessas ideias soviéticas, as ideias socialistas, começaram a proliferar dentro desses territórios. Então, uma das facetas dos regimes totalitários era a perseguição a esses comunistas. Ou seja, eles não eram nem capitalistas, tá? E não eram também o quê? Comunistas. E não eram também liberais. Ou seja, era uma alternativa. Tá? Os regimes totalitários, fascismo e nazismo, eram o quê? Alternativa, uma via alternativa. Sem ser esses dois lados aí mais comuns que existiam aqui no mundo europeu. Vamos lá. O que mais de características? Continuando. Propaganda governamental extremamente presente, muito forte. Tá? Grandes cartazes, grandes propagandas. Lembre-se, a suástica, né? Esse símbolozinho aqui, ó. Suástica. Existiam bandeiras enormes, enormes nos prédios públicos, nas casas, né? Sempre valorizando e fazendo com que as pessoas cultuassem e respeitassem o símbolo do nazismo, que era o responsável pela salvação na Alemanha, né? E pelo reerguimento financeiro e econômico alemão após a Primeira Guerra Mundial. Educação dirigida de respeito à política, ao político, ao líder, certo? A submissão, tá? A não crítica, é isso. É assim que funcionava a educação. Racismo no nazismo, muito racismo. Os negros eram perseguidos também. Os homossexuais eram perseguidos, tá? Corporativismo no fascismo italiano, o poder das grandes corporações, na união desses, de forma que os menores eram sempre os mais controlados, ou seja, as pessoas comuns, os mais pobres, os operários, os trabalhadores. Expansionismo territorial. Tá? Isso aqui vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Porque o Tratado de Versalhes, que foi assinado após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, no fim da Primeira Guerra Mundial, proibia, tá, a Alemanha, a Itália, de expandir territórios, de expandir o seu território, dominar outras áreas. Mas quando Hitler assume a Alemanha e se torna o seu líder, o Führer, ele vai promover o quê? O expansionismo alemão. Ele vai promover a militarização, que estava proibida também pelo Tratado de Versalhes, tá? Dizia que o exército alemão só podia chegar a 100 mil homens, e o Hitler formou um exército de quase 1 milhão de soldados. Tá? E outro fator também proibido pelo Tratado de Versalhes era a expansão territorial, e o Hitler também vai fazer isso aí. Certo? Causas gerais do fascismo. Crise pós-Primeira Guerra Mundial, que é a crise de 29. Tanto Mussolini quanto Hitler vão usar isso como uma justificativa de implantar um regime mais forte, um regime ditatorial. Para quê? Para dizer para a população que só assim esse país iria sair de quem? Da crise. Gerada por onde? Por um país capitalista. Tá certo? Crise 29, crescimento dos partidos socialistas, falei agora há pouco para vocês. Revanchismo também. Tá ok? Então, bora lá, continuando aqui. Principais ditadores fascistas. Temos aqui Mussolini na Itália, o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal e aqui o Hitler na Alemanha. Temos aqui as fotografias dos caras. Olha só essa publicação do jornal O Riso. Tá? O Mussolini e o Hitler proliferando o quê? O que a gente vê nesta charge, nesta imagem, nesse desenho? Proliferando o militarismo, é isso?
Olha só a quantidade de armamento aqui. Estava levando a paz? Não. Ele estava com a sacola cheia de quê? Cheia de aparato bélico. Ou seja, o nazismo e o fascismo provocavam, tá? Valorizavam o estado de guerra, o estado militar. Beleza? Bora lá. Vamos ver aqui algumas diferenças, semelhanças, ok? Fascismo ends nazismo. Fascismo. O fascismo nasce com a crise após a Primeira Guerra Mundial e antes da crise de 29. O nazismo se deve à crise após a Primeira Guerra Mundial, reforçada pela crise de 29. Tá bom? Fascismo. Mussolini conquista o poder em 1922 com um golpe de Estado na Itália. Hitler é posto no poder por eleição em 1933, vem bem depois. Tá? Olha só. Então, professor, você está dizendo que o fascismo surge antes do nazismo. Isso, o nazismo é bem mais famoso, ficou muito mais conhecido por causa do Hitler, por causa do Holocausto, por causa dessa matança de judeus. Mas quem começou essa história de regime ditatorial, de fascismo, foi o Benito Mussolini na Itália, certo? O que o fascismo pregava? A superioridade do Estado em detrimento da liberdade individual, ou seja, o Estado que mandava e determinava em tudo. Para o fascismo, o Estado é absoluto e inquestionável, ok? O nazismo prega a superioridade da raça ariana, desenvolvendo o preconceito ao negro, tá? Estrangeiro, judeu, homossexual, tá? E desenvolve a doutrina do espaço vital, a ideia de que a Alemanha deve se expandir e dominar outros povos para que a raça ariana fosse o quê? Desenvolvida, ok? O que mais? Fascismo. A ideia do Estado total corporativista, regulador de toda a atividade social e a favor do grande o quê? Capital, certo? O que mais aqui no nazismo? A ideia da nação surge como uma entidade suprema de vontade autônoma para além dos indivíduos. Tá? Além dos indivíduos, a nação está acima deles. Prega-se que os alemães existem para servirem ao progresso da nação. Tá? Então o Estado está ali para controlar e o cidadão tem que trabalhar para fazer o quê? O desenvolvimento da nação. Beleza? Olha só. Destaques do nazismo. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Criação das SS, seções de segurança, que era uma polícia política, que trabalhava diretamente com o líder, com o Führer, com o Hitler, ok? A Gestapo, política secreta, ambos para perseguir opositores ou ameaças ao regime, certo? 1935, Lei de Nuremberg, restrição da cidadania e direitos aos judeus. Olha só. Proibição de casamentos entre judeus e não judeus. 1938, Noite dos Cristais. 5.700 estabelecimentos judaicos, entre eles 267 sinagogas, depredados, como num prenúncio posterior ao Holocausto. Ou seja, antes do Holocausto, antes da matança dos judeus, o Hitler já estava fazendo isso aqui. E fez as leis de Nuremberg. Falando nesse termo, Nuremberg, você pode assistir um filme chamado O Julgamento de Nuremberg. É sobre o julgamento dos líderes nazistas, tá? Após a Segunda Guerra Mundial. Excelente, excelente, assista. Vamos ver aqui mais. Imagens do antissemitismo alemão, Noite dos Cristais, aquilo que a gente acabou de falar, depredação, né, das sinagogas e todos os estabelecimentos que eram propriedade dos judeus. Tá? Aqui cartaz, alemães, não comprem de judeus. Tá? Que mais? Uma mulher com um cartaz, sou uma porca, dormi com um judeu. Uma mulher que teve um relacionamento com um judeu. Ela foi obrigada o quê? A se humilhar na rua perante toda a população. Que mais? Fora judeus, uma placa pública. Ok? Que mais? Isso aqui é interessante. As Olimpíadas de 1936, na Alemanha, o Hitler já estava. E o Hitler pregava o quê? A superioridade racial da raça ariana, dos brancos europeus. Só que foi um negro lá,
o Jesse Owens e ganhou, né, no atletismo a medalha de ouro. E teve que ser, tá, exaltado frente ao Hitler que estava lá no estádio. Certo? O que mais? Ainda sobre o nazismo, o que mais, professor? Doutrinação através da educação e da propaganda, já falei isso aí. Ou seja, determinar o comportamento da sociedade a partir de quê? Da escola e da propaganda pública. Criação de obras públicas e investimentos na indústria, ou seja, isso é o intervencionismo estatal, o Estado controlando a economia e fazendo as obras, sendo as empresas também do Estado. Tá? Investimento na indústria bélica, que é a indústria de armas, criação de leis trabalhistas, certo? Limitação de salários e expansionismo que? Militar. 1938, anexação da Áustria, chamada de Anschluss. 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, anexação da Tchecoslováquia, né, que faz parte dos Sudetos. E 1/9/39, anexação da Polônia. Esse vai ser o fato que vai gerar, que vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Beleza? É um expansionismo que no Tratado de Versalhes estava proibido, terminantemente proibido, tá, de ser feito pela Alemanha, mas o Hitler não obedeceu. Olha aqui, propagandas. Homens, mulheres, milhares de homens sem emprego, milhares de crianças sem futuro, salvem as famílias germânicas. Isso aqui é a Alemanha, ali quando estava surgindo as ideias nazistas, ou seja, para legitimar a instalação de um regime ditatorial nazista, tá? Eles dizem isso aqui, ó, tá, a crise tá danada, nós vamos salvar a Alemanha. Olha só o outro, Hitler está construindo, ajude-o, compre produtos alemães, não compre produtos estrangeiros. Até nisso eles estavam o quê? Divulgando, fazendo divulgação. O outro cartaz, Grande Alemanha, Hitler é a Alemanha e a Alemanha é o Hitler. Fazendo o quê? A identificação do Hitler, tá, como a Alemanha. E Hitler era austríaco, nem alemão ele era. Certo? O que mais? O expansionismo de Hitler, né, a anexação da Áustria, Anschluss, que a gente falou agora há pouco, né, ele entrando com desfile, né, os carros oficiais junto com o exército dentro da Áustria, tá? E as pessoas tendo que se humilhar. Aqui na Tchecoslováquia, a mulher tem que fazer a saudação por Hitler, chorando, mas tem que fazer porque era obrigado, tem que fazer. Aí aqueles passando pelo exército, tá certo? Então o que nós vimos aqui? Nós acabamos de ver o quê? A ascensão do totalitarismo na Europa. Uma ascensão que vai começar ali no caso da Itália na década de 20 e no caso da Alemanha na década de 30, especificamente em 1933. E a partir daí, eles vão começar o quê? A desobedecer o Tratado de Versalhes. Vai expandir o armamento, né, a indústria bélica. E depois vai fazer o quê? O expansionismo. E é isso que vai gerar o quê? A Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então, vai lá, faça os exercícios, faça a leitura do texto, a leitura integral do texto, beleza? Faça os exercícios, vai no plural, trabalhe lá, estude pra caramba, não deixa a pandemia te deixar ocioso, beleza? Um abraço, até mais.